Oi, turma do oitavo ano, tudo bem? Bom dia. Hoje, 14 de maio, vamos começar uma nova aula de ciências, tá? Hoje o nosso conteúdo vai ser sobre os órgãos genitais masculinos. Eu queria deixar um recado, tá? Para alguns alunos que ainda estão me devendo atividade. Tá bom? Eu tenho essa lista, eu acompanho vocês diariamente, anoto. É uma aula normal, tá? Eu espero que vocês entendam isso. É uma aula normal, tá bom? Então, vocês precisam fazer atividade e me entregar atividade no meu privado. Por que não bota no grupo? Senão vai congestionar as outras galerias dos outros celulares. Então, bota somente no meu privado, que fica mais fácil. Tá bom? Nós vamos trabalhar hoje somente o sistema reprodutor masculino, tá? Lembrando que eu preciso do retorno de vocês, se tiverem alguma dúvida, tá? Ontem eu tive uma participação muito assídua de alguns alunos perguntando sobre o conteúdo de história ou mesmo sobre o conteúdo de ciências. Adorei, tá? Não se sintam constrangidos nem com vergonha de jeito nenhum, tá? Minha função é essa, tirar dúvida de vocês. Tanto da atividade, como vocês têm feito muito, ou mesmo do conteúdo, tá bom? O conteúdo precisa tirar dúvida. Eu vou explicar aqui, lógico, né? Aí vocês vão ler em casa, amanhã, tá bom? Não é fazer atividade, vamos só começar o conteúdo. É o capítulo ainda de introdução, tá? É o capítulo 2, da página 63, tá bom? Vamos ao slide agora. Sistema reprodutor humano, né? O que é que isso nos lembra? Eu até já trabalhei isso com vocês nas aulas presenciais. Não sei se vocês lembram, nós trabalhamos um pouco nas aulas presenciais sobre reprodução, sobre o espermatozoide, o óvulo, a quantidade de espermatozoide que o homem produz. Vocês até anotaram no caderno que foi um capítulo à parte, tá? Foi uma explicação à parte, aliás, tá bom? Então vamos lá. O sistema reprodutor humano tem várias funções. Produzir células sexuais. Alguém sabe quais são as células sexuais masculinas, pessoal? Estou vendo vocês se mexendo aí, olhando o livro, buscando na internet, mexendo no celular. Alguém lembra? Estou coçando a cabeça, coçando o dedão do pé. Isso, quem falou aí, tá? Espermatozoide, acertaram, tá bom? Os homens produzem as células sexuais, chamado de gametas, né? Gametas masculinos, chamado de espermatozoide. Muito bem. A ejaculação chamada, né? O homem produz cerca de 350 milhões de espermatozoides. É muito, né, em relação a um óvulo que a mulher produz. Sendo que o homem faz isso diariamente, né? E a mulher produz um óvulo em todo um mês, no ciclo de 28 dias. A diferença é muito grande. Eu já havia explicado isso na sala de aula para vocês, né? O sistema reprodutor também ele vai ter uma função ele vai criar condições, né, para o encontro das células sexuais femininas com as masculinas, né? Isso vai acontecer, tá? Em uma relação sexual, né? Lá no corpo da mulher se encontram os ovócitos, tá? Que é produzido dentro do ovário. Ela vai expelir um e vai de encontro com o espermatozoide. Se houver essa fecundação, tá? 9 meses depois vai nascer uma criança, um bebê, tá bom? Aí, a terceira é assegurar o desenvolvimento do novo ser, até
o nascimento, tá? Então, a nossa geração humana, tá? O ser humano, a sua reprodução, ela é sexuada. Isso significa o quê, pessoal? Alguém lembra o que é uma reprodução sexuada? Existem dois tipos, né? A assexuada e a sexuada. A assexuada, ela não precisa do outro ser, né? Por exemplo, as bactérias, elas se reproduzem, elas se dividem ao meio sozinhas, né? Já nós precisamos do outro, né? O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem, né? Para se acasalarem, tá? Ter uma relação para poder gerar uma criança, para se gerar um bebê. Vamos para o próximo slide. Nós temos aí o sistema, né? O sistema reprodutor masculino. Ele possui órgãos internos e externos, né? Os órgãos internos localizam-se na parte inferior da cavidade abdominal, aqui próximo da cintura, tá? Onde está aí, né, essa figura de um jovem, né? Que são as gônadas, que são os testículos, tá bom? Testículo é a parte que fica o saco escrotal, tá? Que é o tecido que cobre, né? As vias genitais, epidídimos, os canais ou ductos deferentes e a uretra. Eu vou já falar isso daqui a pouco. E as glândulas anexas, que é a vesícula seminal e a próstata, tá? Vocês já ouviram falar na próstata, né? É muito evidente, né? O homem, ele tem o câncer de próstata como mais evidente, né? A mulher ela vai ter o câncer de mama, né? O câncer de útero também acontece muito nos casos da mulher. E do homem mais o câncer de próstata. A próstata ela fica inchada, tá? Ela trabalha muito. Há uma sobrecarga na próstata, porque o homem produz muito espermatozoide por dia. E isso acaba gerando muita sobrecarga de trabalho. Por isso que ela fica inchada. E os órgãos anexos, aliás, os órgãos externos, é o pênis, tá? E o escroto. Como eu falei, o pênis é o órgão copulador, tá? E o escroto é a parte de baixo, tá bom? Que é o tecido que vai recobrir os testículos. Tá aí a figura de alguns deles, tá bom? Eu vou já conceituar, só vocês terem uma pequena noção, né? Nós temos aqui a parte do escroto, que é o tecido, né? Dentro desse tecido, desse saco, né? Vai encontrar o testículo, tá bom? Escroto é o tecido, tá? E aqui o testículo. O pênis, que é o órgão copulador, né? E a uretra. Interessante que a uretra, pessoal, ela vai ter duas funções. Ela faz parte do sistema reprodutor, né? E o sistema também da parte da circulação, né? Ela vai eliminar aí parte da urina. Nós temos a vesícula seminal, a próstata, fica aqui, ela fica inchada muito, né? Os ductos deferentes e o epidídimo. Esses canais aqui é por onde vai caminhar o espermatozoide durante a sua produção, tá? Nesse outro é uma visão central, tá? Você vai ter aqui o canal da bexiga, ó, tá? A bexiga vai ter esse canal aqui direto, ó, que é o pênis, né? Próstata, epidídimo. Aqui é a uretra, por onde vai sair tanto o xixi como o espermatozoide, tá bom? Aí vai alguns conceitos, né? O livro traz muito conceito, então vocês precisam ler, marcar, perguntar, principalmente, tá? Testículos. Ocorre a produção de espermatozoides e também a produção da testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Pessoal, quando o adolescente vai ficando, né, mais velho, a tua voz vai engrossando, né? Ela afina, depois ela engrossa, fica engraçado, né? Você vai ver o teu coleguinha se transformando, né? Ele levanta o braço, aí o coleguinha, olha, tu tem cabelo debaixo do sovaco, né? Mais conhecido como axila.
os teus pelos começam a crescer, a tua musculatura se desenvolve, tá? E tu começa a produzir o espermatozoide. Então a testosterona é o nosso hormônio, é que identifica que tu é homem, tá? A mulher também tem, só que é uma pequena quantidade, muito pouca. Vai desenvolver a barba também, tá? Essas características são propícias ao sexo masculino, tá? Então lá nos testículos se produz espermatozoide, tá? Que vai ajudar na reprodução, juntamente com os ovários, os ovócitos, os óvulos, desculpa, ovário que produz, tá bom? Na junção deles dois, tá? Eu até coloquei isso aí no quadro para vocês. E as vias genitais, né? O que é isso? Epidídimo. São estruturas tubulares, parece um cano, né? Um canozinho, tá? Imagine um cano, só que um cano muito pequeno, tá? Que ele vai armazenar um espermatozoide, tá? Para poder ser eliminado. Canal deferente, não é diferente, é deferente. Também são estruturas tubulares pequenas, tá? Imagina cano de sair água, só que extremamente pequeno, que ele vai conduzir o espermatozoide, tá? Aí, no caso, ele vai levar dos testículos para as vesículas, para ficar próximo da ejaculação, tá bom? Termina na uretra, junto à próstata, tá? Esses canais deferentes fazem todo o caminho do espermatozoide até a sua saída, passando pela uretra. E o que é a uretra? Como eu já falei, tá? É um canal condutor, tá bom? Que transporta o esperma para o exterior do organismo masculino, tá? E ele também pertence ao sistema urinário, como eu tinha falado antes, né? Além do órgão, além do sistema reprodutor, ele faz parte do sistema urinário, tá? Esse é um dos poucos órgãos que trabalham nos dois sistemas, tanto no urinário como no reprodutor, tá? Glândulas anexas. Quais são essas glândulas anexas? As vesículas seminais, tá? Essa aí, pessoal, essas glândulas, elas fazem parte do sistema interno do órgão reprodutor masculino. É interno, tá? Interno, tá dentro. Não dá para ver. O pênis dá para ver, tá? Os testículos dá para ver. Agora as glândulas anexas não, tá bom? Produzem um líquido viscoso, o líquido seminal, que se vai misturar ao líquido prostático e ao espermatozoide, para formar o esperma ou sêmen. Vamos entender, né? Esperma são todos os líquidos que ajudam a lubrificar o canal da uretra, tá? Por que tem que lubrificar o canal da uretra, pessoal? Pela uretra passa o xixi, né? O xixi, desculpa, o xixi, ele sai substâncias tóxicas, né? Sai bactérias, leucócitos, né? E isso acaba sujando a uretra. Então, no esperma ou sêmen, ele tem lubrificantes, tá? Que ajudam a combater, tá? São micro-organismos que ajudam a combater tá? As bactérias, lógico, né? Para não poluir muito, tá bom? Então, vesículas seminais produz um líquido viscoso, tá? Meio esbranquiçido, que se junta ao espermatozoide, tá bom? A próstata é uma glândula, né? Que produz o líquido prostático, situado na base da bexiga e é atravessada pela uretra. Então, ela fica muito próxima da bexiga, e quando ela incha muito, você dá vontade de urinar, tá? E esse líquido prostático, junto com o líquido viscoso, mais o espermatozoide, tudo isso forma o esperma ou sêmen. Bom, os órgãos externos, né? É o pênis, que é o órgão sexual masculino, é uma parte externa, né? Ele é atravessado pela uretra, todo o canal da uretra, né? Por onde são expelidos os espermatozoides e a urina, tá? Pessoal, o pênis, já ouvi muita pergunta, né? O pênis, ele não tem osso, tá?
ele é um órgão muscular cavernoso, tá? Então ele é rico em músculo, só músculo, ele não tem osso, tá? Agora ele é cavernoso, o que é isso? Ele tem muita estrutura vazia dentro dele, tá? Que quando há uma excitação, tá? Ele se enche de sangue, ele fica ereto, tá bom? Mas ele não tem osso. Já me perguntaram isso numa outra oportunidade, estou aqui explicitando para vocês. Escroto é uma bolsa de pele que contém os testículos e que os protege, tá? O escroto, ele tem, pessoal, uma movimentação interessante. Ele fica fora do corpo, né? Ele não fica dentro. Por quê? Porque a nossa temperatura corporal, pessoal, ela é muito alta, 37 graus. Poderia matar o nosso espermatozoide. Então, a nossa produção de espermatozoide é fora do corpo. Interessante isso, né? É justamente para proteger eles, tá? Contra choque mecânico também. Se levar uma pancada, lógico, ele é muito enervado, né? Sentiríamos muita dor em relação a isso, tá bom? E no último slide, nós temos sobre o espermatozoide, né? Que é a nossa célula sexual masculina. Eu já tinha colocado isso para vocês antes, tá? Vou retornar aqui para a gente ter uma noção. A partir da altura que se inicia o seu funcionamento, os testículos produzem continuamente uma grande quantidade, né, de espermatozoide, que irão viver na mistura dos líquidos produzidos pela próstata, que é o líquido prostático, e pelas vesículas seminais, formando o esperma. Nessa junção, 10% são espermatozoide, né, e 90% de secreções seminais e a próstata, como eu falei, que são canais, são líquidos, né, que andam pelos canais, lubrificantes e tal. Na sua expulsão, a chamada ejaculação, o volume, né, de uma ejaculação é de 3 a 4 ml. Lembrando que existe para cada organismo, tá? De um adolescente, aí vai para o homem, o adulto, né? Até chegar na fase da velhice. Tá? O homem consegue produzir aí até 80 anos, por aí. A mulher ela já para um pouco, né? Na casa dos 50, ela já não está mais ovulando. Já o homem, ele continua reproduzindo, tá? E na nossa última informação, nós temos aí a quantidade de espermatozoide produzido, né? É muito alta, 350 milhões de espermatozoides, tá bom? Tem várias outras informações, tá? Vocês podem estar buscando o livro, tá bom? Eu espero que tenha elucidado. Esse é um assunto que a gente já tinha sido trabalhado, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar me acionando no privado, tá bom? Ok, pessoal? Tchau!